A lição da escola sabatina pregou uma heresia? Bom, esse rapaz aqui, em um vídeo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, está afirmando que a lição da escola sabatina, no dia 2 de junho, pregou uma heresia. Segundo ele, a lição estaria contradizendo a doutrina adventista do fechamento da porta da graça. E tudo isso por causa de uma frase que aparece na lição. A frase diz o seguinte: até a segunda vinda de Cristo, Deus nos dá tempo para acertarmos nossa vida com Ele. Segundo este irmão, essa frase seria uma heresia porque, na visão dele, a porta da graça se fecha antes da volta de Jesus. E é exatamente isso que Ellen White diz. Mas será que a lição realmente está ensinando isso? Será que a lição está negando o fechamento da porta da graça? Será que o autor da lição está pregando uma doutrina contrária à Bíblia e aos escritos de Ellen White? Preste muita atenção agora no vídeo que eu vou mostrar para vocês e depois de assistirmos o vídeo, vamos analisar juntos o que a lição realmente diz e se essa acusação procede ou não. Fique agora com o vídeo. Lição da Escola Sabatina, 2 de junho de 2026. Olha que heresia. Na página 110, olha o que é que diz aqui. Até a segunda vinda de Cristo, Deus nos dá tempo para acertarmos nossa vida com Ele. Será? Olha o que é que diz a profeta do Senhor. Aqui na lição acaba de dizer que nós vamos pecar até Jesus voltar, que até a vinda de Cristo Ele nos dá oportunidade para nos acertar com Ele. Mas olha o que é que diz a profeta do Senhor na meditação Maranata da Casa Publicadora Brasileira, na página 220. Preste atenção nisso aqui. Diz assim: quando Ele vier, Jesus, quando Ele vier, não nos purificará dos nossos pecados para remover de nós os defeitos de caráter, nem para curar-nos das fraquezas de nosso temperamento e disposição. Se essa obra houver de ser efetuada em nós, ela ocorrerá totalmente antes daquela ocasião. Antes da volta de Cristo é o tempo para purificarmos o nosso caráter. E continua, diz assim: quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Os que tiverem conservado o corpo e o espírito em santidade, em santificação e honra, receberão então o toque final da imortalidade. Mas os que são injustos, não santificados e sujos, assim permanecerão para sempre. Nenhuma obra se fará então por eles para lhes remover os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Naquela ocasião, o refinador, Cristo, não se ocupará com o processo de purificação para remover-lhes os pecados e a corrupção. Tudo isso deve ser realizado durante o tempo da graça. É agora que essa obra deve ocorrer em nós. Então não é até a volta de Cristo, como a lição da Escola Sabatina, que esses teólogos fizeram, está dizendo. Não é até a volta de Cristo. Aqui diz que até a segunda vinda de Cristo, Deus nos dá tempo para acertarmos nossa vida com Ele. Isso é heresia. É até o fechamento da porta da graça. É até enquanto a graça está manifestada, enquanto Cristo está no santuário celestial, nos é concedido o tempo de purificação e santificação. Quando a porta da graça se fechar, acabou, não há mais intercessor. Preste atenção no que é que diz aqui a meditação Maranata, na página 241. Quando Jesus sair do santuário, os que são santos e justos serão santos e justos ainda, pois todos os seus pecados estarão apagados, e eles selado com o selo do Deus vivo. Mas aqueles que forem injustos e sujos serão injustos e sujos ainda, pois não haverá então sacerdote no santuário para apresentar seus sacrifícios, confissões e orações perante o trono do Pai. Portanto, o que se há de fazer para livrar as almas da tormenta vindoura, da ira, deve ser feito antes que Jesus saia do lugar santíssimo do santuário celestial. Meus queridos,
uma heresia absurda na lição da escola sabatina. Agora desmascarada pela profeta do Senhor, uma mulher usada por Deus para desmascarar essa falsa teologia dos nossos dias, que os nossos pastores estão ensinando que você peca até Jesus voltar. Isso é heresia, isso é mentira, isso é falácia do diabo, isso é como diz o Eventos Sinais no tópico de pastores, diz: muitos pastores se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. De que lado você vai ficar? Dos teólogos modernos ou da profeta do Senhor? E olha o que é que diz aqui com respeito à profeta no Manual da Igreja de 2015, na página 172, o dom de profecia diz assim: as Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e nós cremos que ele foi manifestado na vida de Ellen White. Seus escritos falam com autoridade profética e promovem consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual se deve ser provado todo o ensino e experiência. Queridos, essa heresia de que você peca até Jesus voltar é insustentável pelas Escrituras e pelo espírito de profecia. Se você peca até Jesus voltar, eles estão pisando na doutrina do fechamento da porta da graça. Satanás quer que você acredite que você terá chance até a volta de Jesus, quando na realidade você só tem chance enquanto estiver vivo e enquanto a porta da graça estiver aberta para você. Do contrário, é perdição eterna. Despertem e acordem. Eu não estou pregando contra a igreja. Eu estou defendendo a igreja desses homens que estão se levantando com heresia em nossas igrejas, fazendo com que o povo fique no seu comodismo e perca a sua salvação. O livro Eventos Sinais diz que, no capítulo 17, que os que confiam sua salvação à mão dos pastores ficarão decepcionados e verão que outro não pode pagar o resgate em seu lugar. E para finalizar, eu gostaria de ler aqui um versículo da palavra do Senhor, que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Porquanto, se não se arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Olha, lembra-te de onde caístes, lembra-te, volta às práticas antigas, à sã doutrina, senão eu removerei de você o Espírito Santo. Deus tenha misericórdia. Despertai, ó igreja, despertai, ó povo de Deus, pois o noivo se aproxima. Agora é o dia da salvação. Agora, enquanto a graça está estendida para nós, é o momento da purificação, santificação, para sermos selados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus está com a mão estendida para mim e para você, com a outra aplacando a ira de Deus, mas chegará um momento que ele tirará as mãos e a ira de Deus descerá sobre os injustos, sobre os que não se arrependeram, sobre os que não abandonaram o pecado, sem mistura. Deus tenha misericórdia. Compartilhe esse vídeo para que amanhã, na lição da Escola Sabatina, os irmãos possam pregar contra essa heresia que está na lição da Escola Sabatina. Forte abraço, Deus abençoe. Doutrinando 7. Agora que vocês assistiram ao vídeo, vamos analisar essa questão com calma. A primeira coisa que precisamos fazer é ler a frase dentro do seu contexto. O tema da lição não é o fechamento da porta da graça. O tema da lição é arrependimento. O autor está comentando 2 Pedro capítulo 3, verso 9, onde a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, o assunto do parágrafo é a paciência de Deus e o chamado ao arrependimento. E existe um detalhe muito importante que está sendo completamente ignorado. A frase diz: até a segunda vinda de Cristo, Deus nos dá tempo para acertarmos nossa vida com Ele. Perceba o verbo, Deus nos dá tempo. O verbo está no presente. O texto não diz que depois do fechamento da porta da graça, Deus continuará dando oportunidade de arrependimento. O texto não diz isso.
O texto não diz, após Cristo encerrar sua intercessão, ainda haverá conversões. O texto não diz nada disso. O texto está falando da realidade atual. Deus nos dá tempo hoje. Deus nos chama hoje. Deus oferece salvação hoje. Deus nos convida ao arrependimento hoje. Quem está levando a frase para depois do fechamento da porta da graça não é o autor da lição. É esse irmão aqui, é o crítico da lição. E aqui entra outro ponto muito importante. Quantas vezes você já ouviu um pastor dizer assim, prepare-se para a volta de Jesus? Quantas vezes você já ouviu alguém pregar assim, entregue sua vida a Cristo antes que Jesus volte? Quantas vezes nós mesmos falamos, precisamos estar preparados para a volta de Cristo porque não sabemos o dia nem a hora? Quando estamos fazendo esse tipo de apelo, estamos negando o fechamento da porta da graça? É claro que não. Ninguém entende dessa forma. Ninguém interrompe um sermão para dizer assim, pastor, o senhor esqueceu de mencionar o fechamento da porta da graça, as 7 últimas pragas, o tempo de angústia, os demais eventos escatológicos. Ninguém faz isso. Por quê? Porque entendemos o objetivo da mensagem. O pregador não está apresentando uma linha do tempo detalhada dos eventos finais. Ele está enfatizando a necessidade de preparação espiritual hoje. E é exatamente isso que a lição está fazendo. Aliás, se aplicarmos o mesmo critério usado por esse irmão para condenar a lição, nós também teremos problemas até mesmo com alguns textos bíblicos. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, 14. Ele diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Agora pense comigo, o evangelho é um chamado ao arrependimento. O evangelho é um convite à conversão. O evangelho é uma mensagem de salvação. Então alguém poderia pegar esse verso isoladamente e dizer assim, mas espera aí, Jesus está dizendo que o evangelho será pregado ao mundo inteiro e então virá o fim? Logo, haverá pessoas ouvindo o chamado ao arrependimento até o fim? Mas nós sabemos que essa interpretação estaria errada, mas por quê? Porque Jesus não estava explicando toda a cronologia dos eventos finais naquele versículo. Ele não estava falando do fechamento da porta da graça. Ele não estava falando das 7 últimas pragas. Ele não estava falando do tempo de angústia. Ele não estava apresentando uma sequência completa dos acontecimentos proféticos. Ele estava enfatizando um ponto específico. Da mesma forma, a lição não está escrevendo um tratado sobre escatologia. Ela não está tentando apresentar cada detalhe dos eventos finais. Ela está enfatizando outro ponto específico. Deus continua chamando as pessoas ao arrependimento. E tem mais uma coisa que me chamou a atenção. Eu acredito que houve uma precipitação muito grande nessa crítica. Porque esse irmão pegou uma frase isolada da lição 10 e construiu toda uma acusação de heresia em cima dela. Mas, aparentemente, não considerou o restante da própria lição trimestral. Quando chegamos à lição 13, encontramos uma declaração falando sobre a volta de Jesus, sobre a Nova Jerusalém e sobre o encontro final do povo de Deus com seu Senhor. E ali encontramos a ideia de que Deus está preparando cuidadosamente esse evento e não deseja que o casamento nos pegue de surpresa. Agora eu pergunto, se aplicarmos o mesmo método de interpretação usado contra a lição 10, não teríamos um grande problema aqui também? Porque alguém poderia perguntar como o casamento poderia nos pegar de surpresa se a porta da graça já tivesse sido fechada e todos já soubessem quem está salvo e quem está perdido. Percebe como esse tipo de raciocínio começa a gerar dificuldades desnecessárias? A resposta é simples, porque a lição não está discutindo, naquele momento, a cronologia detalhada do fechamento da porta da graça. Ela está enfatizando a nossa necessidade de vigilância e preparação. Da mesma forma que a lição 10 estava enfatizando o arrependimento. Existe uma diferença enorme entre falar sobre preparação espiritual e sobre apresentar uma sequência cronológica completa dos eventos finais. E aqui existe outro detalhe que precisa ser lembrado. Nossa natureza humana não é removida no fechamento da porta da graça. A Bíblia ensina que a transformação acontece na volta de Cristo.
Paulo afirma que seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, por ocasião da volta de Jesus. E olha o que Ellen White escreveu, ela diz assim: não podemos dizer sou sem pecado até que seja transformado esse corpo abatido para ser igual ao corpo da sua glória. Observe o que ela está dizendo aqui. Ela não aponta para o fechamento da porta da graça como o momento da transformação completa. Ela aponta para a volta de Cristo. Isso significa que o caráter do povo de Deus estará definido, a decisão estará tomada, mas a glorificação acontecerá quando Jesus voltar. É nesse momento que a corrupção será vestida de incorruptibilidade. É nesse momento que receberemos corpos glorificados. É nesse momento que o pecado será definitivamente eliminado da experiência humana. Portanto, dizer que devemos nos preparar para a volta de Jesus não é negar o fechamento da porta da graça. Dizer que Deus nos chama ao arrependimento enquanto ainda estamos vivendo no tempo da graça não é negar o fechamento da porta da graça. Dizer que Deus não quer que o casamento nos pegue de surpresa não é negar o fechamento da porta da graça. Tudo depende do assunto que está sendo tratado no contexto. E a verdade é que a própria lição trimestral inteira aponta para a urgência da preparação. A mensagem da lição não é espere o fechamento da porta da graça para então se preparar. A mensagem da lição não é você ainda tem muito tempo. A mensagem da lição é exatamente o contrário. Prepare-se agora, arrependa-se agora, busque a Deus, busque um relacionamento com Deus agora, entregue sua vida a Cristo agora, porque hoje é dia de salvação. Por isso me parece que foi cometido aqui um erro de interpretação. Pegou-se uma frase isolada, retirou-se essa frase do contexto em que ela foi escrita e atribuiu-se a ela uma heresia que simplesmente não está presente no texto. Quando analisamos o contexto, a Bíblia e os escritos de Ellen White, a própria mensagem geral da lição trimestral, percebemos que o foco nunca foi negar o fechamento da porta da graça. O foco sempre foi chamar o povo de Deus ao arrependimento e à preparação espiritual hoje. Tem que começar agora. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma reflexão aqui muito séria. Antes de ligar a câmera, apertar o botão de gravar e acusar uma lição da Escola Sabatina de Heresia, nós precisamos ter muita responsabilidade, porque aqui não estamos falando de uma opinião qualquer, estamos falando de um material estudado por milhares de irmãos ao redor do mundo. Estamos falando de uma igreja inteira, estamos falando de pessoas que dedicam tempo, oração e estudo para produzir esse conteúdo. E quando alguém pega uma frase isolada, tira do contexto e afirma publicamente que aquilo ali é uma heresia, acaba colocando uma dúvida enorme na mente de muitos irmãos sinceros. A lição dessa semana, aliás, desse trimestre, está falando sobre crescimento espiritual, relacionamento com Deus. Arrependimento está falando sobre estar perto de Jesus, está falando sobre preparação espiritual. Ela está falando da vida cristã de hoje, do nosso relacionamento diário com Deus, da necessidade de buscarmos a Cristo hoje, da necessidade de nos prepararmos hoje. E sim, ela está nos ensinando a nos preparar para a volta de Jesus. E não existe absolutamente nada de errado em dizer isso. Quando falamos que devemos nos preparar para a volta de Jesus, estamos automaticamente incluindo tudo aquilo que antecede a volta de Jesus. Estamos incluindo o juízo, estamos incluindo o fechamento da porta da graça, estamos incluindo os eventos finais, estamos incluindo tudo aquilo que faz parte da esperança adventista. Ninguém precisa transformar cada frase em uma linha do tempo completa da escatologia para que ela seja considerada correta. O foco da lição é muito claro. Busque a Deus hoje. Arrependa-se hoje. Prepare-se hoje. Tenha comunhão com Deus hoje. E, sinceramente, me preocupa muito quando vejo alguém incentivando irmãos a se levantarem durante o estudo da lição para combater uma suposta heresia que, após uma análise cuidadosa, ela não está presente no texto. Porque isso gera desconfiança, isso gera confusão, isso gera divisão. E tudo isso por causa de uma interpretação construída sobre uma frase retirada do contexto. Irmão, com todo respeito, antes de fazer uma acusação tão séria, ore mais uma vez,
Leia o texto novamente, leia o contexto da lição, leia a lição inteira se preciso for. Compare com a Bíblia, compare com os escritos de Ellen White, porque acusar uma igreja, acusar os autores da lição e acusar um material mundialmente utilizado de estar propagando heresia é algo muito sério. E quando essa acusação não se sustenta diante do contexto, ela acaba produzindo mais confusão do que edificação. A escola sabatina existe para aproximar as pessoas de Deus, existe para fortalecer a fé, para aprofundar o estudo da Bíblia. Ela existe para preparar um povo para encontrar-se com Cristo. E quando uma lição está chamando as pessoas ao arrependimento, à comunhão e à preparação espiritual, nós deveríamos ajudar a reforçar essa mensagem e não enfraquecê-la por causa de uma interpretação precipitada. Por isso, com todo respeito, eu acredito que essa acusação foi injusta. E mais do que injusta, acabou desviando a atenção daquilo que realmente importa, a mensagem principal da lição. A lição está dizendo, prepare-se hoje. A lição está dizendo, busque a Deus hoje. Arrependa-se. A lição está dizendo, fortaleça seu relacionamento com Cristo. E isso não é heresia, isso é evangelho. E sinceramente, quando pegamos uma mensagem que leva pessoas para mais perto de Jesus e a transformamos em motivo de polêmica, estamos prestando um desserviço ao evangelho em vez de ajudar a proclamá-lo. Pense nisso.